E essa guerra na Ucrânia completa hoje 3 meses. O conflito já deixou milhares de mortos e mais de 6 milhões de refugiados, segundo a Organização das Nações Unidas. Eu vou conversar sobre esse assunto agora, ao vivo, com a professora Mariana Maranhão, que é especialista em Direito Internacional. Bom dia, professora, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Bom dia, é com muita alegria que estou aqui com vocês, conversando de um assunto não muito bom, né? Porque falar de guerra, e uma guerra que infelizmente já chegou no marco de 90 dias, 3 meses já de conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Pois é, professora, infelizmente o nosso assunto não é dos melhores, aliás, é bem ruim, e eu queria que a senhora falasse justamente sobre essa duração. Se imaginava que essa guerra duraria tanto tempo? Não, todos os especialistas, inicialmente, quando foi declarada, né, o conflito, lá no dia 24 de fevereiro, pensaram que seria um conflito restrito, um conflito de curta duração. Só que, justamente, essa era a ideia do Putin. Ele achou que em 5 a 6 dias ele teria conseguido cumprir o seu objetivo, que era a tomada da região de Donbas. Só que a Ucrânia, com Zelensky, resolveu resistir. E essa resistência tomou proporções bem maiores e significativas, né? Que já chegou nesse marco de 90 dias de conflito, mais de 6 milhões de refugiados, dados que são muito preocupantes porque nós não temos uma expectativa de um fim bem próximo para esse conflito. A expectativa dos russos e de grande parte do mundo era de que a Ucrânia seria então massacrada, né? Rapidamente esse conflito teria fim justamente por isso. 3 meses após a invasão, que balanço a gente pode fazer? É um balanço onde a Rússia não está atingindo o seu objetivo. A resistência da Ucrânia está permanecendo. Os russos estão apenas mais na região leste da Ucrânia. A região de Kiev já foi toda abandonada. Tem algumas cidades que estão tentando voltar ao normal. Inclusive, hoje mesmo, pelo noticiário, alguns metrôs no país já estão voltando a funcionar. Então, a região, o conflito, a guerra, ela está restrita ali na região leste. Então, percebe-se que são falhas do combate do Putin e também onde a Ucrânia está se mostrando vitoriosa. Justamente porque ela está tendo também apoio de vários países, né, com envio de armas, com armamento que ela não teria condições de ter por si mesma se não fosse a ajuda, especialmente do Reino Unido e dos Estados Unidos. Pois é, justamente sobre isso que eu quero falar agora. Essas sanções impostas por vários países, especialmente os Estados Unidos. No início, quando o presidente norte-americano Joe Biden anunciou que as sanções econômicas, sanções consideradas por muitos, por ele inclusive, muito duras, a gente pensou que a Rússia recuaria ali de imediato. Isso não aconteceu. Essas sanções, elas já têm dado resultado? Qual a opinião da senhora nesse sentido? Será que o presidente norte-americano tem atingido seus objetivos quando impôs essas sanções? Infelizmente, as sanções econômicas não atingiram os objetivos. Inclusive, essa reportagem que passou antes, das restrições comerciais que muitos países estão adotando, justamente por causa disso. Por quê? Quando eu faço sanções a um país grande como a Rússia ela acabou impedindo comércio com vários outros países do mundo. E ela era um grande parceiro econômico, principalmente em uma área dos agronegócios, fertilizantes, região ali do trigo também. Isso tudo impactou o mundo como um todo. Então, as sanções econômicas, nós estamos observando que não tem sido a melhor saída, porque até mesmo o próprio país que está aplicando a sanção está sofrendo mais, talvez, do que o próprio sancionado, que seria a Rússia. É uma potência, né? A Rússia é uma potência. Alguma das partes tem dado sinais ou mais sinais de que pode ceder do que a outra? Porque a gente sabe que não são apenas uma exigência, né? Todas as duas partes têm algumas exigências. Alguma já deu sinais de que pode ceder um pouco mais do que a outra para que esse conflito termine logo? Infelizmente, o atual cenário, as rodadas de negociação de paz, de abertura, né? Porque eu falo que uma rodada de negociação, os dois lados têm que ceder, porque senão você não consegue colocar um fim a um conflito.
porque senão vai ter que ter realmente um vencedor, e para se ter um vencedor é um custo muito caro, tanto político, quanto de vidas, quanto de direitos humanos, e isso não se torna interessante. Mas, infelizmente, nesse cenário hoje, com 90 dias de conflito, as negociações de paz estão meio, como se diz, engavetadas, porque o Putin não aceita perder a região de Donbas e a Ucrânia não quer também perder a região de Donbas, que é uma região muito rica para o país. Então, ela não quer perder essa região. Então, nesse momento, nós não temos visto nenhum dos dois lados cedendo. Mas é importante a gente comentar de algumas consequências desse conflito, né? Que está tendo impacto na geopolítica mundial, com relação à OTAN. Por quê? A Finlândia e a Suécia, que eram países considerados neutros, né? Desde o fim da Guerra Fria, eles demonstraram o interesse de fazer parte da OTAN. Então, isso é uma consequência da atitude da Rússia. Por quê? A Finlândia e a Suécia são países que fazem fronteira com a Rússia. E aí isso mostrou para eles que não dá para eles serem neutros, porque eles estão receosos de talvez futuras invasões, como aconteceu na Ucrânia. Então, assim, o cenário da geopolítica hoje, em virtude do conflito, das consequências econômicas ainda estão muito presentes. E, infelizmente, a gente não vislumbra um fim bem próximo. Infelizmente, né, professora Mariana Maranhão, muito obrigado pela sua participação. Espero conversar com a senhora em breve sobre outro assunto, um assunto um pouco mais agradável. Até uma próxima oportunidade, viu? Então, sempre à disposição, é sempre um prazer conversar com vocês. Até mais, e quem sabe podemos ter, como se diz, um fim ao conflito, e aí teremos melhores notícias para trazer. Tomara, viu? Torcemos por isso. Tchau, tchau.